Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática Aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício extraído do livro do Chianchi, que deverá ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Mais uma videoaula. Muito bem, vamos agora incrementar o modelo dinâmico insumo-produto, introduzindo alguns coeficientes que traduzem a formação de capital. Então agora nós temos um modelo com acumulação de estoques, que irá gerar um sistema dinâmico insumo-produto por um novo mecanismo diferente daquele visto na aula passada, na videoaula anterior. Naquela videoaula, tínhamos uma matriz de coeficientes técnicos de insumo-produto, que era dado pelos coeficientes A e J, onde I é a quantidade do insumo necessária da produção de uma unidade, ou do valor unitário, de R$1, do bem J. Agora vamos introduzir outro tipo de coeficiente, que não são os coeficientes técnicos, são chamados coeficientes de capital. É o nosso C e J. Tá? No modelo com duas indústrias seriam C11, C12, C21, C22. Cada C e J representa um valor em reais da iésima mercadoria que a Jésima indústria necessita como novo capital, equipamento ou estoque, resultante de um incremento da produção de R$1 nessa Jésima indústria. Então a ideia é assim, para que haja um crescimento da produção nessa indústria, tem que haver investimento. Tá? E a quantidade de investimentos, tá? Que é a alocação de uma mercadoria no acréscimo da produção, então cada investimento desse é simbolizado por esses coeficientes C e J. Tá? É quanto da mercadoria I eu tenho que ter na produção da própria indústria I, ou da própria indústria I, ou no caso da indústria 1, ou numa indústria 2, para que haja a expansão da produção na indústria 1 e na indústria 2. Tá? Então, isso representa a necessidade, tá certo, de novo capital, tá? Para que haja a expansão na indústria em questão. A gente trabalha com uma certa razão, um certo coeficiente marginal entre capital e produção, imaginando que há apenas um único tipo de capital na produção da iésima mercadoria. Trabalhamos com coeficientes de capital fixos. Tá? Então, a quantidade produzida de cada mercadoria satisfaz a demanda de necessidade de insumo, a demanda final, e agora essa nova componente de demanda que nós estamos introduzindo, que é a demanda de capital para a expansão da produção. Vamos, portanto, estender o modelo com essa ideia de capital para a expansão. No caso, primeiramente no caso de tempo contínuo, utilizando derivadas, certo? Então, eu tenho um incremento da produção da mercadoria I, representada pela derivada. Então, é x e linha de t, é o quanto cresce a produção da mercadoria I. É a taxa de variação expressa pela derivada temporal. Então, vamos construir um sistema de equações, que é esse sistema 46, numa economia com dois setores, com dois bens. Então, x1 é a quantidade produzida do bem 1, e aí eu vou utilizar os coeficientes técnicos tradicionais, A1 e A12. Né? A quantidade do bem que entra como insumo na produção do próprio bem, que é o A1, né? X1 de T. Tá certo? O A para a produção unitária, né? XI é o volume de produção, então a requisição total é A11X1. Tá? Depois A12, né? É a quantidade do bem 1 que é necessário como insumo na produção do outro bem, do outro setor, do bem 2, então A12, né, para cada unidade, vezes X2, que é a quantidade total produzida do bem 2. E agora as requisições em termos de capital. Então é C1 X1', então é o quanto do capital, no caso do bem 1, é necessário para essa expansão na produção do bem 1, chamado X1', representada por X1'. E depois o coeficiente de capital C12, X2', quer dizer, o quanto do bem 1
é necessário para a expansão agora da produção do bem 2, porque é o x' de 2. Então é C1, 2, x' de 2. E uma última componente de demanda, que é a demanda final, D1, que é a demanda final pelo bem 1. Para o bem 2 seria A21x1 mais A22x2, e aqui as requisições de capital, A21x1' é para a expansão, né, para a derivada, C22x2' mais D2. Tá? Ok? Então agora a gente pode separar essa equação em partes. Né? Primeiro você tem os dois termos, né? Olha a primeira equação para x1, para o bem 1. O termo A1x1 e o termo A12x2, né? Que tem a ver com os coeficientes técnicos, e depois isso para o bem 1. Para o bem 2 seria A21x1 mais A22x2, que são os coeficientes técnicos, traduzindo a necessidade de insumo na produção desses dois bens. E temos os outros dois termos em cada uma dessas equações. Na primeira, C1x1' de T, mais C2x2' de T. E na segunda equação, C21x1' de T, mais C22x2' de T, que se relaciona com a necessidade de capital no acréscimo de produção. E, finalmente, o último termo em cada equação, D1T e D2T, são as respectivas demandas finais. Vamos representar o sistema 46 utilizando a notação matricial. Né? Em termos matriciais, a gente pode escrever Ix, tá certo? Ix, por quê? Né? Nós estamos representando apenas o primeiro membro, né, onde aparece x1 e x2, né? Ok? Isso pode ser igual a matriz identidade vezes a matriz vetor x1, x2. Então a gente traduz isso em termos matriciais por ix. E o segundo membro tem esses dois primeiros termos em cada equação, né? Que é você ter a matriz dos coeficientes, né? A1, A12, A21, A22, que é essa matriz A, vezes o vetor, né? O vetor coluna x1, x2, que é esse x que aparece aí novamente. E depois, olha, tem esses novos coeficientes que diz respeito às necessidades de capital, né? C1, C12, C21, C22, que eu estou representando por essa matriz C que aparece aí. E aí vemos o vetor x1', x2', que é esse vetor x', que é essa matriz x' representada na equação matricial. E finalmente essa componente D é simplesmente o vetor das demandas finais, certo? Eu posso isolar o D no segundo membro, passar tudo para o primeiro membro, então fica... Vou jogar, vou manter D no primeiro membro e jogar tudo no segundo membro. Depois eu vou espelhar e inverter essa relação. Né? Então fica, o D passa para o primeiro membro, fica menos D. Depois está lá no segundo membro AX, né? Mais CX', e aí vou passar o menos X, então fica AX menos IX. Tem um I na frente, né? AX menos IX. Eu ponho o X em evidência e fica... Como eu passei por outro lado, então fica A menos I, X, tá certo? Tudo isso aparece no membro, no outro membro ficou só o menos D. Trocando os membros, então fica CX' mais A menos IX é igual a menos D. Escrevendo, isolando menos D no segundo membro, eu posso escrever a equação matricial dessa forma. Vamos agora representar o mesmo modelo para o caso de tempo discreto. Então, no caso de tempo discreto, eu tenho que introduzir os subíndices que demarcam os períodos discretos, e no lugar da derivada, eu tenho que escrever a variação discreta, que é esse delta xi t menos 1, que é xi t menos xi t menos 1. Tá? Essa é a variação que ocorre em t menos 1, que vai de t menos 1 a t. Então, foi o delta x, que diz respeito ao bem i, então é xi. Então, essa é a variação em t menos 1, que é xit menos i menos xi t menos 1. Tá? E agora o mesmo sistema em termos de valores discretos. Né? Então, fica, ao invés de x1 e x2, fica x1t, x2t, né? Para demarcar o período. A matriz dos coeficientes técnicos está aí, né? x1, x2t, subíndice t porque é discreto. A matriz dos coeficientes de capital aparece aí. E no lugar daquela matriz que envolve as derivadas, aparecem as diferenças. Então fica x1t menos x1t menos 1t menos 1, x2t menos x2t menos 1, e mais o vetor das demandas finais, no caso discreto, d1t, d2t.
Então, a equação pode ser escrita na forma dessa equação 47, que é o sistema, no caso, discreto. Muito bem, então eu tenho o produto de matrizes, né? Eu tenho dois produtos de matrizes, depois eu tenho a matriz das demandas finais. O primeiro produto, né, que é essa matriz dos coeficientes técnicos, A1, A12, A21, A22, que multiplica x1t, x2t, expressa, portanto, a necessidade de insumo. Né? O outro produto de matriz, que é a matriz dos coeficientes de capital, C1, C12, C21, C22, vezes a matriz da variação, né, da variação do produto, x1t menos x1t menos 1, x2t menos x2t menos 1. Então, esse produto de matriz reflete a necessidade de capital. E, finalmente, a última matriz, que é o vetor demanda final D1t vezes 2t, agora considerado para o caso discreto. Tá? Vamos sintetizar essa representação matricial, tá? Na forma Ix de t é igual a Ax de t, então A são coeficientes técnicos, mais o C, que são os coeficientes de capital, de demanda de capital, vezes a matriz, né, de variação, né, tá certo? Que é o xt menos 1, tá? Mais o dt, que é o vetor da demanda final. Tá? Vocês podem facilmente identificar vetor identidade, vetor da produção, vetor dos coeficientes técnicos, vetor dos coeficientes de acúmulo de capital e o vetor de demanda final. Isso pode ser facilmente identificado no caso discreto. Dessa última equação, vamos adiantar o índice t e vamos isolar o vetor de demanda no segundo membro. Tá? Como nós adiantamos, o vetor de demanda não é mais dt, é dt mais 1, e os outros termos eu passo para o primeiro membro. Então fica i x de t mais 1, porque estou adiantando, né? O a de x de t mais 1, que eu adiantei também, passa para o primeiro membro, então fica 1 menos a. E esse c, veja que tem o c e x de t menos x de t menos 1, né? O x de t fica x de t mais 1. Então, o C eu passei para outro membro, x de t mais 1 está em evidência, como vocês estão vendo, e sobra um C x de t, porque o x de t menos 1 eu adiantei o subíndice, ficou x de t. Né? Então, sobra um menos C x de t, que é essa terceira mais, né, que eu passei para outro membro. Então, esse mais C x de t, que é esse último termo aí do primeiro membro, é igual a dt mais 1. Isso aí o que é? É uma equação, a diferenças, né, de primeira ordem, tá, que nós sabemos bem calcular. Certo? Isso para o caso de duas indústrias. Se eu tiver N indústrias, vai aumentar a ordem das matrizes, essas matrizes terão um número de linhas e colunas maior, mas a técnica de solução é essencialmente a mesma. Tá? Então, esse tipo de consideração pode ser feito no modelo de insumo-produto dinâmico, certo? E considerações semelhantes podem ser implementadas no modelo de equilíbrio geral, que nós não veremos nessa exposição. O que faremos agora, por um momento, vamos abandonar as equações setoriais e vamos voltar às equações dinâmicas de um só setor, trabalhando com o modelo inflação e desemprego. Nós já trabalhamos no caso discreto e no caso contínuo. Agora vamos fazer um tratamento para sistema de equações. Tá certo? Muito bem. Então, vimos na videoaula anterior as equações de 22 a 24, que descrevem, primeiro, essa equação, né, P igual a W menos T, que mostra o crescimento da inflação, né, igual ao crescimento do salário menos o crescimento da produtividade, W menos T. Depois eu substituo os salários pela hipótese de Phillips, né, que é A menos beta U mais GΠ. Então o salário depende do desemprego, é o trade-off, né, entre salário e desemprego, e o salário depende da expectativa de inflação, que é esse termo G vezes π. Substituindo, então, a inflação P é igual a alfa menos T menos beta U, taxa de desemprego, mais G vezes π, onde G é expectativa de inflação. Essa é a primeira equação do modelo. A segunda equação é a hipótese de expectativas adaptativas, né? Quer dizer, a variação da inflação esperada, né? dπ, dt, como variam as expectativas, depende da adaptação, depende da diferença entre o valor observado, que é o P, e a inflação esperada, que é π. Então, Jp menos π é o que dá a derivada de π. E J é um termo entre 0 e 1, 0 menor que o J, menor ou igual a 1, onde o J seria o coeficiente de ajuste, né, das expectativas inflacionárias pela diferença entre o esperado e o observado.
E, finalmente, uma equação para a taxa de desemprego, que era o efeito da moeda real, tá certo? Na expansão da economia e na alteração da taxa de desemprego. Nós vimos também essa equação. Então, du dt é menos k, mi vezes mi menos p, mi, essa letra grega chama mi, certo? Onde esse coeficiente k é positivo, agora no lugar do m, que é a taxa de crescimento monetário, nós estamos chamando de mi, tá? Então, mi no lugar de m, tá? Nós, nas videoaulas anteriores, aprendemos a condensar esse modelo em uma única equação, de uma só variável. Nós chegamos a equações diferenciais, uma para a inflação esperada, outra para a taxa de desemprego U, e podemos tratar essas duas equações num sistema de equações diferenciais dinâmicas, como de fato nós já fizemos. Muito bem, vamos representar a derivada da expectativa de inflação π pelo símbolo com a linha. Tá? Então, dπ dt é π' de t. Tá? Na variável de desemprego, vamos usar também o símbolo linha. Então, du de t é o' de t. E vou substituir as equações uma nas outras. A gente já tinha visto que o π' de t é j alfa menos t menos beta u menos j 1 menos g vezes π. Tá? Agora vamos isolar o π' e o π no primeiro membro. Então fica π' de t, o menos j1 menos gπ fica mais j1 menos gπ. E depois o termo, né, j, beta u, estou distribuindo aqui o j, e vai para o primeiro membro, portanto isso fica o sinal positivo. E sobra apenas j alfa menos t, tá, no segundo membro. Então agora eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem da variável π, né, na expectativa de inflação. Tá? E também aparece, no que eu chamei de termo ali, aparece a variável u. Então envolve a expectativa de inflação e a taxa de desemprego. Vamos pegar uma outra equação diferencial para essas duas variáveis, π e u. Vamos fazer assim. Então, a gente isola o p. Né? Então, p é igual a 1 sobre j, π' mais j vezes π. Né? Isso sai da equação de expectativas adaptativas isolando p. Tá? Então, da equação da taxa de desemprego, o linha é menos k mi menos p. Aí, menos k mi, no lugar de p, eu ponho agora essa expressão onde eu isolei p. Né? Então, fica menos j π' mais j vezes π. Ok? Eu vou substituir a expressão em π' que eu tenho lá em cima nessa última expressão, tá? Nessa última equação, a equação para o linha. Então, o linha fica menos k mi menos 1 sobre j. Aí no lugar de π' eu ponho a expressão toda, né, que é j alfa menos t menos beta 1 menos j 1 menos g vezes π. E finalmente sobrou aquele termo mais j vezes π. E agora vamos continuar. Né? Então aí fica, vamos distribuir o menos k. Primeiro o menos k distribuiu menos k vezes mi. Ok. E quando for distribuir o segundo menos k, note que esse 1 sobre j cancela com o j que aparece no primeiro termo, com o j que aparece no segundo e com o j que aparece no terceiro. Então eu posso simplesmente eliminar e já sair distribuindo k. Menos com menos dá mais, né? Porque é menos k, com menos 1 sobre j vezes j, quer dizer, com menos 1, dá o k, simplesmente o k, e k alfa menos t, né? Menos beta u, certo? Pensando aqui no primeiro termo, e no segundo termo é o k, né? Tá, aqui tem o sinal menos mesmo, tá certo? Tá? Então, o segundo termo, menos com menos dá k, tá? Então, menos com menos dá mais, então fica o menos k, tá? 1 menos g, porque multiplicou por 1 sobre j, né? Aqui fica menos 1 sobre j sobre menos j, dá mais 1. Mas como tem o menos k, então mantém o sinal menos, né? Então fica menos k, 1 menos j vezes π, tá? E finalmente, aqui esse jπ, como eu estou pré-multiplicando por 1 sobre j, fica simplesmente o π, como eu estou multiplicando por k, mas tem um sinal menos, fica menos π, como eu estou multiplicando por menos k com menos π dá mais kπ, que é esse último termo aqui. Tá? Portanto, reescrevendo, né, o linha é igual ao quê? Vamos arranjar isso, né? Vamos colocar k em evidência, tá? Então, vamos lá. Pondo k em evidência, fica k, olha para o segundo termo, k alfa menos t, tá? Okay? Depois olha para o primeiro termo, que aparece esse menos k mi, eu pus o k em evidência, né? Deixa só o mi com o sinal menos, então menos mi, tá? Depois aparece, olhando o último termo ali da expressão entre parênteses, tá certo? Que é esse beta vezes u, pré-multiplicado por k, tá?
tá certo? Como tem o sinal menos antes do beta 1, então fica esse menos K beta 1, tá? Depois eu vou distribuir aqui esse penúltimo termo aqui, tá certo? Distribuir aqui o K vezes 1 vezes o π, tá certo? Então fica menos Kπ, tá certo? Depois tem esse KGπ, menos com menos dá mais, com sinal positivo, então esse KGπ, tá? Aí tem esse menos Kπ que eu falei e tem o mais Kπ, ele cancela, porque é menos Kπ mais Kπ, isso aqui desaparece. Então linha é simplesmente, eu vou colocar esse KGπ no primeiro membro, fica o linha menos KGπ, sinal menos que eu troquei de membro, né? Esse menos K beta U eu ponho no primeiro membro, fica mais K beta U. E o que sobra agora no segundo membro? É esse K alfa menos beta menos U. Então aqui eu tenho uma equação diferencial, tá, para a variável U, tá, em que aparece também a variável π. Tá? Enquanto antes eu tinha uma equação diferencial para a variável π, em que aparece também a variável U. Então eu tenho duas equações diferenciais, né, em que em cada equação diferencial, além da variável em questão, aparece também a outra variável endógena aí desse nosso modelo. Tá? E agora nós vamos tratar essas duas equações em termos matriciais. Né? Então, como as duas equações envolvem a variável π, u e as suas derivadas, então eu ponho aqui, ó, π' e u' é o primeiro vetor, π e u é o segundo vetor, tá certo? E agora é só olhar os dois sistemas para a gente ver, né? O primeiro é que envolve a variável π', o segundo envolve a variável u', então aparece essa matriz de identidade 1, 0, 0, 1 para isolar essas duas variáveis. Depois, na primeira equação, quais são os coeficientes da variável π que aparece aí, né? Então tem esse J1 menos G, né? Isso na primeira equação. Agora na segunda equação, qual que é o coeficiente da variável π? Olha para a segunda equação, tá? Que é a equação que envolve U', tá? Qual é o coeficiente? É menos K vezes G. Então esse menos K vezes G que aparece na linha de baixo. Tudo isso para a variável π. E para a variável U, qual é o coeficiente da variável U na primeira equação? J vezes beta. Qual é o coeficiente da variável U na segunda equação? Olha lá, beta vezes K. Então aparece nessa coluna J beta e beta vezes K. E aqui o vetor π e U. Tá? E depois o vetor dos termos. Né? O termo que aparece na primeira equação, olhando no segundo membro dela, é J alfa menos T. E o termo que aparece na segunda equação é esse K vezes alfa menos T menos Mi, e aí está entabulado na forma de um vetor coluna. Então eu tenho esse sistema descrito pela equação matricial 48. Agora temos que resolver essa equação matricial. Resolvendo essa equação, a gente determina as trajetórias temporais da expectativa da inflação e da taxa do desemprego, e elas são encontradas simultaneamente. Eu não preciso ter uma equação só em expectativa de inflação, uma equação só em desemprego, como a gente tinha feito em alguma videoaula anterior. Como nós temos um sistema de equações simultâneas agora, a gente pode, nessas duas equações, ter as duas variáveis e a gente, na solução do sistema, a gente determina as trajetórias das duas variáveis simultaneamente. Tá? Ok? E depois que a gente tem a trajetória de U e a trajetória de π, a gente pode aplicar a equação do modelo, né, que é a relação de Phillips, né? Esse P igual, relação de Phillips com expectativa, né, P igual a alfa menos T menos beta 1 mais G vezes π, para a gente conhecer a trajetória da inflação P, porque a gente conhece a trajetória de U, a trajetória de π, então por essa equação a gente determina a trajetória da inflação P. Então vamos comentar algo mais das trajetórias de solução. Mas antes disso, eu gostaria de indicar a questão que será cobrada nesta aula. Vocês me encaminhem no prazo máximo de uma semana, por gentileza. Trata-se da questão do Chiang, da página 585, do bloco de exercícios 19.3, a questão 5. Tá bom? Me encaminhem, portanto, a questão 5. Então, olha, vamos recordar o que nós já modelamos do modelo, já obtemos, né, analiticamente, do modelo de Phillips. Né? Então, nós vimos trajetória da variável expectativa de inflação, da variável desemprego. Tá? Nós vimos que temos um equilíbrio estacionário de longo prazo, de expectativa e desemprego. Tá? No longo prazo, essas variáveis são mantidas em um nível constante. Eu tenho um equilíbrio estacionário, intertemporal. Tá? Π e U são constantes, nós vimos. Né? Então, se π e U é constante, significa que as derivadas temporais se anulam
π' é igual a 1' é igual a 0 no equilíbrio estacionário. Né? Ou seja, podemos representar para essas duas variáveis endógenas as soluções particulares como sendo constantes. Ok. Bom, vamos atacar o problema aplicando a regra de Cramer, tá certo? Vimos que o equilíbrio estacionário da expectativa de inflação π' é a taxa de crescimento nominal da moeda, π' é igual a m, agora π' é igual a μ, porque o crescimento nós estamos chamando de μ. Tá? O equilíbrio estacionário da taxa de desemprego é a solução particular da equação de segunda ordem 40, que nós tínhamos visto na videoaula anterior. Tá? E essa equação, né? E nessa equação nós vimos que o equilíbrio intertemporal da taxa de desemprego é C sobre 1 mais A1 mais A2. A1 e A2 são os dois coeficientes. Né? E vimos que isso dá KJ alfa menos T menos M mais KGJM sobre beta KJ. Ou, colocando em evidência, 1 sobre beta alfa menos T menos M mais G vezes M. Se a gente substituir M por μ, então o barra é 1 sobre beta alfa menos T menos μ mais G sobre μ, o que dá 1 sobre beta alfa menos T, colocando em evidência, né, menos 1 menos G vezes μ. Isso em termos de equilíbrio intertemporal, tá? Que é o valor de π' e U'. Em termos das funções complementares, vamos ver agora a solução geral da equação homogênea associada. Vamos voltar ao sistema de equações matriciais 48, que nós vimos alguns slides atrás, nesta videoaula, e vamos representá-lo de uma forma mais abreviada, mais sintética, como sendo I vezes U mais K vezes Ni é igual a D. O U é o vetor das derivadas, né, π', U', o I, evidentemente, é a matriz de identidade. O K é o vetor desses coeficientes, que nós já vimos, né, J1 menos G, J vezes beta, menos K vezes G, K vezes beta, essa é a matriz K. O V é o vetor das variáveis endógenas, né, π e U. O D é o vetor dos termos, né, que nós já vimos que é J alfa menos T e K alfa menos T menos μ. Tá? Então, como se trata da solução da homogênea, então a gente faz o vetor, a gente anula o vetor D, né, fica a equação homogênea associada, que é IU mais K vezes Ni é igual a zero. Como se trata do caso contínuo, as soluções experimentais é do tipo M e elevado a RT e N e elevado a RT. A gente supõe que as duas variáveis têm a mesma raiz característica. Tá? A gente supõe a mesma raiz característica associado à solução da função complementar, tá certo? Dessas duas variáveis. É uma hipótese que a gente já vinha trabalhando. Tá? Vamos substituir isso na equação sintética, na equação matricial. Podemos cancelar E elevado a RT na equação, porque a equação é homogênea e E elevado a RT é diferente de zero. Né? Então a gente tem simplesmente a equação RI, só sobrou R, né? Porque ali aparece a derivada. Né? A derivada de ERT é simplesmente R elevado a T. Então fica R, só sobrou R, tá certo? Né? RI, porque assim, tem o M, mas o M eu vou pôr em evidência ali no vetor. Né? Fica RI, mais, do outro lado só sobra o K, né? Porque eu cancelei E elevado a RT, e o N, o primeiro M e o primeiro N, aparece nesse vetor que eu estou pós-multiplicando nesse vetor MN. Então, de fato, fica RI mais K vezes o vetor MN igual a zero. Ok? Aí você conhece o K, tá certo? O R vezes I é simplesmente uma matriz que tem duas entradas de zero, tem um R na diagonal principal, soma com a matriz de K que está lá em cima. Então fica R mais J, 1 menos G, J beta, menos KG e R mais K beta, vezes o vetor M sobre N é igual a o zero, que na verdade é um vetor nulo, né? Então aqui estou explicitando, né? A primeira entrada é zero, a segunda entrada é zero. Ok? Bom, queremos soluções não triviais, porque M e N igual a zero não nos interessa, né? Porque isso anula a função complementar, não é o caso. Então a gente faz o determinante da matriz de coeficientes se anular. Então o determinante da matriz, determinante de R mais J, 1 menos G, J beta, menos KG, R mais K beta, deve se anular. Ou seja, multiplica as duas colunas, o produto da coluna, as duas diagonais, né? Multiplica os elementos das duas diagonais, os elementos das diagonais entre si. Eu tenho duas diagonais, tenho a diagonal principal, está aí a multiplicação, né? Que é R ao quadrado, mais RK beta, mais J, 1 menos GR, e aí mais J, assim, mais J, 1 menos GK
K beta, e aqui o produto dos elementos da diagonal secundária com sinal menos, né? Que esse menos com menos dá mais, então fica mais JK beta G. Tá? E depois rearranjando, fica R ao quadrado mais K beta, entre colchetes, né? K beta mais J1 menos G, fecha colchetes R, mais beta, mais K beta J igual a zero. Então, dessa equação, que é uma equação de segundo grau em R, se determina as raízes características. Certo? Tá? Então, a equação característica associada à equação homogênea, tá certo? Tá certo? É como se fosse uma equação homogênea de segunda ordem, tá? Porque, embora as duas equações tenham apenas a derivada primeira, mas como são duas variáveis, né? Então aparece, né? Porque como se trata de duas variáveis, eu tenho duas condições iniciais, né? Então aparece equações, duas raízes características, né? Como se fossem equações homogêneas de segunda ordem. De fato, é uma equação de segundo grau. Certo? Isso vai gerar a trajetória de expectativa da inflação π. Tá? Ok? Aqui está, né? A gente viu antes que D2π, dt2 mais beta-k mais j1 menos g, dπ dt mais j beta kπ é igual a j beta km. Tá? Então, uma equação aqui, essa sim, para o π é uma equação de segunda ordem, que associado a ele a gente tem uma equação característica de segundo grau. Né? Ok? Já discutimos a solução, nesse caso, da equação com π, né? Nessa equação de segunda ordem em π, né? Que leva em conta a derivada segunda. Né? A gente viu que tem dois coeficientes. Né? O A1 é beta, é K, beta, mais J1 menos G. O A2, olha na equação abaixo aqui, né? O segundo coeficiente é K, beta J, ou J beta K, certo? Mas as características seria R1, R2, pela forma de Bhaskara, né? Meio menos A1, mais ou menos, raiz quadrada de A1 ao quadrado menos 4A2, tá certo? E o A1 ao quadrado, que aparece como discriminante, pode ser maior, menor ou igual a 4A2. Né? Então pode aparecer os três casos. Mas note uma coisa, né? O A2 é beta KJ, o K beta J. E tudo isso é positivo. Então o A2 é positivo. Tá? Então, o A2 fica positivo. Vamos ver, nós vimos também que em todos os casos o equilíbrio temporal deve ser dinamicamente estável. Quer ver? Vamos pegar o caso 1, A1 ao quadrado maior que 4A2. Tá? Agora vamos ver ali, ó, dentro do discriminante, pegando aqui a raiz quadrada de A1 ao quadrado menos 4A2. Né? Então, como A1 ao quadrado é maior do que 4A2, tá certo? Então, significa o seguinte, que esse discriminante aqui é um cara positivo. Né? Então, significa que se eu tiro esse menos 4A2, ele deve ficar maior, né? Porque eu estou subtraindo, se eu deixo de subtrair, ele cresce. Então, isso é menor que simplesmente a raiz quadrada de A1 ao quadrado, que é o módulo de A1. Tá? Então, se o discriminante aqui, a raiz quadrada do discriminante, é menor do que o módulo A1, então significa que vai depender sempre, independente de ser o menos ou mais, porque tem menos, mais, ou mais ou menos. Independente disso, vai predominar o sinal de menos A1. Né? Como o A1 é positivo, porque ele é beta K mais J, 1 menos G, note que G é menor que 1. Então, como o A1 é positivo, então, e como ele está precedido pelo sinal menos, então vai sempre dar uma raiz, as raízes sempre são negativas. Né? O R1 e o R2, ambos são negativos. Tá? Ok? Porque predomina o sinal negativo do primeiro termo na expressão entre parênteses. Tá? No caso 2, A1 ao quadrado é igual a 2, fica só o primeiro termo que é negativo, dá negativo também. Tá? Então as raízes reais distintas são ambas negativas, igual a menos A1 sobre 2. E no caso 3, né, a componente H, né, do número complexo, que determina a convergência ou não, é menos A1 sobre 2, é menor que zero. Ou seja, a parte real das raízes características, mesmo que sejam raízes características, ou a parte real das raízes complexas, a parte real é sempre negativa, então a trajetória é sempre convergente. Isso a gente já tinha visto numa videoaula anterior.